Fala galera, Capitão Frio aqui para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje eu quero conversar com vocês sobre toda essa bagunça que a gente vê por trás das câmeras na DC, na televisão e no cinema. Então fica aí. Então, gente, a primeira coisa que eu queria falar é que estamos chegando ao episódio 50 do programa Nerd Fiction aqui no canal da Nova Frota. Então, se der, gente, curte, compartilha, comenta, ajuda a gente e muito obrigado a todos que estão participando. Outra coisa, não deixa claro. O que é a DC? DC Comics, tá? É uma editora de quadrinhos que é dona de alguns dos maiores super-heróis que existem, que é o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Aquaman, o Shazam, certo? Essa galera, tudo bem? E durante muitos anos a DC reinou suprema, tanto em séries de televisão, como por exemplo o Batman dos anos 60, que foi um fenômeno, quanto em filmes, como por exemplo os filmes originais do Super-Homem. Porém, de verdade, isso é uma bagunça, tá? O pessoal, a gente sabe que os direitos, tá, de tanto televisivo quanto cinema, da DC Comics é do grupo chamado Warner Brothers. E a gente sabe que os executivos da Warner adoram pisar na jaca e cagar com as propriedades que eles têm. Desculpa a palavra, tá? Tudo. Então eu vou fazer uma análise rápida sobre toda essa bagunça. Primeira coisa que você tem que saber, existe, tá? De acordo, não é oficial, nunca foi dito, mas muita gente afirma que existe uma diretiva dos executivos da Warner que não pode ter ao mesmo tempo uma série live action de um super-herói que esteja com projetos cinematográficos. O máximo é participações rápidas, mas eles não podem estar, por exemplo, você não pode ver, certo, um filme do Flash nos cinemas enquanto esse Flash atual estiver fazendo sucesso, tá? E apesar disso não ser uma fonte oficial, a gente vai vendo várias coisas que parecem que dão a entender. Então vamos ver toda essa bagunça que é a DC. Bem, gente, o primeiro grande projeto que a gente tem que falar da DC, que eu vou pular o Batman original dos anos 60, tudo bem? Porque na verdade ele é uma produção da Fox, tá? E a série classiquíssima da Linda Carter com uma Mulher Maravilha dos anos 70 é maravilhosa, é fantástica, eu adoro aquela série. Mas eu vou começar, na verdade, pelo Super-Homem de 78, porque é aí que a gente vai começar a ver a bagunça da brincadeira. Como assim? Gente, o Super-Homem de 78, estrelado pelo inesquecível Christopher Reeve e dirigido pelo Richard Donner, é um marco da história dos quadrinhos no cinema. É o primeiro super grande filme, não é o primeiro filme de super-herói, mas é o primeiro grande filme a arrebentar e ficou durante quase 20 anos. Olha, se duvidar, deu 20 anos, tá? Tudo bem? Porque como a maior bilheteria de super-herói de todos os tempos, ele só vai ser desbancado, se a memória não me falha, na época dos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi. Então nesse período de 20 anos aí, certo, desde o lançamento do Super-Homem de 78, a DC reinou suprema nos cinemas. E as produções da Marvel, tá, grande nome, Marvel Studios e tal, as produções da Marvel eram tanto quanto simplórias e, falar a verdade, bem fracas, tá? Tudo bem? É claro que tem uma ou outra coisa legal, mas a grande, tudo bem. Então vamos olhar. Primeira coisa, o Richard Donner decidiu fazer um filme sério do Super-Homem. Não foi isso que os executivos da Warner queriam. De acordo com o que a gente sabe da história, muitos executivos da Warner queriam um filme do Super-Homem mais parecido com a série do Batman de 66, estrelada pelo Adam West. Numa coisa mais fanfarrão, mais zoeira, mais focada pro público infantil. Mas o Richard Donner bateu o pé que queria um filme sério. E, apesar de muitos caras terem ficado putos da vida dentro da Warner com isso, o resultado foi indiscutível. Por quê? Por causa que o sucesso que fez o Super-Homem de 78 é inabalável e não tem como você chegar e falar: ah, mas eu queria um filme para criança. Só que o resultado em números, em grana, era indiscutível. Então o Richard Donner ganhou um segundo filme. Só que os executivos da Warner continuaram, a pressão continuaram para você ver. Ele já teve uma briga absurda para fazer o primeiro, a briga continuou, ele chegou a filmar quase 80%, se eu não me engano, do filme 2, certo? Quando ele foi demitido e substituído. Aí a gente vai ver os filmes do Super-Homem do Christopher Reeve, que pessoalmente eu gosto muito do Super-Homem 2, tá?
começarem aí pelo caminho que vai dar em Super-Homem em Busca da Paz de 87. Ou melhor, a gente vê que a partir daquele ponto que sai o Richard Donner, os filmes vão ser o que? Aquela ideia de super-herói é fanfarrão, super-herói é coisa de criança, super-homem é super-herói é coisa de zoeira, super-herói tem que ter piadinha pra tudo quanto é lado. E isso fez muito mal para os filmes do Super-Homem. Quando a gente vai chegar, certo, nos anos 80, final dos anos 80, a gente vai ter o famoso Batman, certo, com o Tim Burton e o Michael Keaton de 89 e outro super sucesso, certo, que vai ter a sequência, né, tudo bem. Esses filmes são aclamados pelos fãs, o Keaton no papel do Super-Homem, apesar de ter sido muito criticado por ele ser baixinho e meio magrelo, porém a qualidade dos filmes e dos atores envolvidos, por Jack Nicholson, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, tá, era inegável, tá. De qualquer maneira, então, a gente tem aí esses filmes. Aí quando a gente vai entrar, certo, na época Joel Schumacher, certo, do Batman, que a gente vai ter bate-cartões de crédito e outras coisas totalmente ridículas, que foi pra, de novo, voltar a ideia de filme de super-herói, tem que ser uma coisa focada pro público infantil. De novo a gente vai ver uma derrocada. Então a gente vê a DC acertando e aí os executivos da Warner entrando e ferrando com a brincadeira. Isso foi o panorama que a gente viu. Enquanto isso, na televisão a gente tinha, certo, coisas muito legais sendo desenvolvidas que nem sempre davam tanto certo. Por exemplo, Lois e Clark, na aventura do Super-Homem, com o Jim Kane e a Terry Hatcher, deu muito certo, fez muito sucesso. Infelizmente não teve essa vida tão longa quanto poderia ter tido. A gente vai ter outras séries como, por exemplo, Birds of Prey, certo, que era legal, mas a insistência de te não botar uniforme nos personagens e você ter uma série da filha do Batman com Mulher Gato que você não tem nem o Batman nem Mulher Gato, é complicado, mas tudo isso, certo, foi desenvolvendo, foram criando pra você ver que a DC ficava lá, atirando, 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 e às vezes até quando ela mesmo acertava, um pouco depois ela já dava uns tiros no próprio pé. Tá? Então esse panorama a gente vai tendo. Ao final dos filmes do Batman e também do Super-Homem, começou a produção de um novo filme do Super-Homem sem o Christopher Reeve. E essa produção foi um desastre, diversos roteiros, diversos cineastas, diversos atores escalados para o papel. Tudo isso foi uma bagunça. Porque de verdade, por trás das câmeras, a DC sempre provou ser uma verdadeira bagunça. Tá? Então ninguém sabia o que fazer com os projetos. Enquanto isso, também vamos lembrar que aí vamos começar a aparecer filmes que vão começar a fazer muito sucesso, trazendo o filme de super-heróis de volta. Ou melhor, a gente vai ter o Blade como o primeiro grande filme da Marvel, e a gente vai ter X-Men e o Homem-Aranha. E isso tudo vai mostrar que, opa, o mercado de super-heróis existe. Então a gente vai ter para começar as produções tanto da famosa trilogia do Nolan para o Batman, como do Super-Homem Returns. Enquanto isso, na TV, a gente vai ter Smallville aparecendo no começo dos anos 2000, estrelados pelo Tom Welling, contando a infância do Super-Homem. Gente, a série Smallville teve uma brilhante primeira temporada, uma temporada realmente super legal. Aí você vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta temporada extremamente repetitiva para Smallville, exatamente nas mesmas coisas. Por quê? Por causa que como eles queriam manter o Clark Kent na fazenda, porque a ideia era mostrar, certo, a infância do Super-Homem, e ele não poderia se tornar o Super-Homem, a história se negava a ir para frente. E isso é um sério problema para uma história, porque você precisa que a história ande. E a história simplesmente ficava a mesmo draminha adolescente, Dawson's Creek barrados no baile de a Lana e eu terminamos, a Lana voltou, ai meu segredo eu conto, meu segredo eu não conto. Sinceramente, apesar de eu adorar Smallville, eu mesmo reconheço que a terceira, a quarta, a quinta e até um pouco da sexta temporada é um saco. Por causa dessa coisa que a história não pode andar, não pode evoluir. Enquanto isso, no cinema, estamos trabalhando, certo? Super-Homem Returns. Gente, Super-Homem Returns é estrelado pelo Brandon Routh, que é pra ser uma sequência ao filme 2 do Super-Homem do Donner, certo?
não fez tanto sucesso quanto a DC gostaria, o que fez eles abandonarem aquele projeto do Super-Homem. E vamos deixar claro, eu gosto bastante desse filme, eu gosto bastante do filme, eu acho o filme muito legal, mas a falta de ação fez com que ele não estourasse absurdamente entre o público, tá? E já os filmes do Nolan, fizeram muito sucesso. A trilogia do Nolan, estrelada pelo Chris Bale, como o Batman, certo? Bruce Wayne, e todo o elenco de apoio que a gente vê, todos os atores convidados e a história em si, foram muito bem construídas num plano, certo? Dá pra ver que foi muito bem feito. E apesar de você achar que o Batman Rises, tá? The Dark Knight Rises, certo? Que é o terceiro filme, não tem a mesma qualidade, e eu concordo, não tem a mesma qualidade, a trilogia em si foi muito bem feita e muito bem planejada, porque você tinha ali uma força por trás, que era o Nolan, certo? Que tinha um plano de onde o filme dele ia começar e de onde ia chegar. Tudo bem? É verdade que a morte do Heath Ledger como Coringa deu uma atrapalhadinha no plano do último filme, viu? Porque era pra ele ter voltado, você pode ver até alguns scripts que ele é mencionado, tá? Tudo bem? Mas acabou não indo pra tela isso. De qualquer maneira, certo? Foi muito bem feito. E enquanto isso estava acontecendo de filme do Super-Homem, veio o levante da Marvel com a Marvel Studios. A Marvel tinha um plano, tinha um cara chamado Kevin Feige, certo? Que tinha um plano de desenvolver o universo cinematográfico. E o plano deu certo. Olha aí, Endgame, olha o que aconteceu, a revolução que foi para os filmes de super-heróis, a Marvel Studios e a união que teve posterior com a Disney. Então a gente pode ver que aí você vai ter o que? A DC olhando para o sucesso que a Marvel está fazendo, falando, precisamos correr atrás. Não temos mais trilogia do Nolan, o nosso Super-Homem não deu certo, apesar de eu achar que eles deveriam ter dado mais chance para esse Super-Homem, não deu certo, tudo bem. Como vamos correr atrás? O escolhido para fazer isso foi um cara chamado Zack Snyder. E ele então começa o projeto do Super-Homem dele para iniciar isso que seria o Man of Steel. Porém, certo, não era o que ele queria fazer. Já falado por ele mesmo, o filme que ele queria ter trabalhado era o Batman e não o Super-Homem. E outra coisa que os executivos da Warner exigiram dele é que esse Man of Steel tinha que ter um clima Batman, tinha que ter um clima Chris Nolan, para ser mais exato, que é uma coisa mais dark, tá? Bem, enquanto isso, Smallville na TV tem umas temporadas brilhantes, a 7ª, 8ª, a 9ª, 10ª temporada de Smallville. Finalmente o personagem deles amadurece, cresce e se transforma num super hit, tá? Você pode odiar Smallville, mas os números não mentem. E é Smallville que vai lançar o famoso canal CW, tá? Então, o canal CW que passava Smallville criou um culto por trás dessa série pro Super-Homem, que ele finalmente, o Tom Welling finalmente não colocou a roupa completa, é verdade, o que fala a verdade, uma decepção pra mim até hoje, tá? A gente vê ali histórias de quadrinhos ficando cada vez mais amadurecidas, personagens ficando cada vez melhores, tudo bem? Uma Liga da Justiça sendo desenvolvida, homenagens à Sociedade da Justiça e finalmente, ao final da série, um Super-Homem voando. O que deu muito certo e mostrou pro pessoal, olha, existe um futuro na televisão aí. Só que o futuro, certo? Eles viam como o Arqueiro Verde. Por quê? Porque o Arqueiro Verde, interpretado pelo Justin Hartley, era um personagem de destaque da série do Smallville. Então, vamos continuar com uma série pro Arqueiro. Enquanto isso, outros projetos para passarem. O próprio Justin Hartley, certo, estrelou um piloto para uma série do Aquaman e teve também uma tentativa de uma série da Mulher Maravilha. Tudo isso meio que não deu certo, ficou por água abaixo, mas o vencedor realmente foi uma série pro Arqueiro Verde. Só que aí, na hora de fazer a série pro Arqueiro Verde, eles decidiram rebootar a história e começar de novo. Então, em vez de usar o Justin Hartley, eles contrataram Steven Amell. E aí eles fazem a série Arrow e vai começar o que a gente chama de Arrowverse, que é o universo CW de super-heróis que tem o começo na série do Arqueiro Verde, estrelado pelo Steven Amell. Enquanto isso, lá no cinema, Man of Steel, ele tem a intenção de começar um universo cinematográfico e o Zack Snyder tem uma visão que pessoalmente eu achei horrível.
tá? Você ter um super-homem que eventualmente se transformaria no vilão da história. E é por isso que você tem um super-homem depressivo, um super-homem bucólico, um super-homem que não sabe ser o fonte da esperança que ele deveria ser. Apesar de eu ter adorado aquela história do S ser na verdade o símbolo da esperança e tal coisa, e o filme ter momentos maravilhosos, eu achar, certo, que o Henry Cavill não ficou mal no papel, porque quando a gente deixava ele sorrir seu super-homem, ele mostrava seu super-homem, só que a maioria do tempo Zack Snyder não deixava ele ser super-homem, porque ele queria transformar aquele personagem em um vilão, eventualmente, tudo bem? Então, o filme foi lucrativo o suficiente para falar, vamos continuar com essa linha. Só que o problema, certo, é que muitos fãs não gostaram da versão bucólica e sem esperança do super-homem. Até aí, dinheiro fala mais alto. Então Zack Snyder continue. Em vez de ele continuar em Homem de Aço 2, vamos acelerar essa produção e vamos criar logo a Liga da Justiça. Então no próximo filme já vamos introduzir Batman, Mulher Maravilha, outros vilões que querem destruir o universo e tudo mais. Então a gente tem o começo da criação de Batman vs Superman. E vamos deixar claro, eu acho que a interpretação está tanto da Gal Gadot como Mulher Maravilha, quanto do Ben Affleck como Bruce Wayne e Batman nesse filme foram muito boas. Mas o Jesse Eisenberg como Lex Luthor estava péssimo, o Super-Homem continuava aquela coisa triste, depressiva, e ninguém gostou do Batman metralhando pessoas, tá? Mas isso é a cabeça do Zack Snyder. O Zack Snyder é o cara Watchman, é o cara realidade, realidade, realidade. E gente, não dá pra ter realidade quando o seu ator principal, quando o seu personagem principal, desculpa, é um cara como o Super-Homem, que voa e poderia destruir a Terra num soco bem dado. Ou melhor, você precisa de elementos um pouquinho mais absurdos e lúdicos, e ele precisa ser um pouquinho mais divertido do que aquilo que foi apresentado. De qualquer maneira, Batman vs Super-Homem fez muito sucesso, fez realmente muito sucesso, foi rentável, mas as críticas continuaram massacrando. E a Warner continuando cega as críticas. E vamos deixar claro, eu não tô falando de um bando de haterzinho que chora por qualquer coisa. Críticas reais de que estavam errado, que o caminho não estava dando certo. E foi provado que o caminho realmente não deu certo. E eu sei que você está pensando, Snyder Cut. O Snyder Cut tudo indica que era uma porcaria, tá? Mas eu já chego lá. Enquanto isso, tá? No universo dos super-heróis, a gente tem expansão dos super-heróis com série do Flash, série da Supergirl, tudo vindo e fazendo um universo. Porém, certo, algumas coisinhas ali a gente vai vendo. Por exemplo, a série da Supergirl, a primeira temporada, não tem o Super-Homem. Você tem a Supergirl sem o Super-Homem, é complicado. Você tem o Arqueiro Verde como o primeiro grande herói, e depois eles têm que reticonizar falando que o Batman já existia. Por quê? Porque o planejamento da CW na TV era: você não pode usar esses personagens, que esses personagens estão sendo usados, tá, no cinema. Como eles conseguiram uma série pro Flash, olha, a série do Flash só não foi cancelada por causa que ela é um sucesso de audiência absurda no canal CW. Por causa que eles usaram o Flash, e o Flash do Ezra Miller, sinceramente, não chegou nem aos pés do Flash do universo CW, tá? Tudo bem? Mas de qualquer maneira, continuamos a história. Então, o filme do Batman vs Superman fez sucesso suficiente, mas continuavam as críticas. E aí o que a gente vai ter? E aí a gente vai ter o Esquadrão Suicida. Gente, o Esquadrão Suicida foi terrível. O Esquadrão Suicida foi um monte de história desamarrada, um vilão sem sentido e um Coringa péssimo. E olha, eu não tô falando mal do Jared Leto. Falam que as melhores cenas dele como o Coringa foram cortadas e o diretor acabou com ele, mas de qualquer jeito, aquele Coringa gangster, cheio de tatuagem, escrito com problemas na testa. Gente, isso não é o Coringa. Você tá tirando o brilhantismo do Coringa e transformando ele num gangster. O Coringa vai muito além de um simples gangster que fica em boates e baladas. Esse não é o Coringa, mas essa é a versão do Coringa que foi apresentada pra gente. E esse deveria ser, eventualmente, o cara que teria vários contratos e eventualmente enfrentaria o Batman do Ben Affleck e outras coisas. Mas o Esquadrão Suicida, apesar de ter feito muito dinheiro, foi um fracasso de público, porque o público não gostou. Tanto os críticos quanto o público em geral não gostou. Muita gente foi ver exatamente que ele estava na onda do Batman e do Batman e do Super-Homem, mas ele meio que foi um baldinho de água fria. E aí vem quem?
vem o filme da Mulher Maravilha. O filme da Mulher Maravilha com a Gal Gadot e a Patty Jenkins foi fantástico, foi maravilhoso, provavelmente um dos melhores. E esse filme foi o que teve menos Zack Snyder envolvido. Por quê? Porque ela inspirava, certo, aquela coisa boa que a gente sente por dentro, a esperança, o otimismo. Ela era uma verdadeira heroína. E era isso que os filmes do Super-Homem deviam ter sido para começar esse universo. Mas esse não era o universo que o Zack Snyder queria contar, certo? Então, continuamos essa loucura e vamos para o filme apressado e corrido chamado Liga da Justiça. Liga da Justiça tinha que correr atrás dos Vingadores, quebrando recordes, recordes e recordes de bilheteria e público, certo? Então, Liga da Justiça ia ser aquela coisa toda. E o sucesso da Mulher Maravilha, certo, estava empurrando o filme. Mas vamos lembrar que a esse ponto, tanto o Batman quanto o Super-Homem estavam sendo massacrados e o Super-Homem tinha acabado de morrer. Gente, vai ter alguns spoilers de algumas coisas, pelo amor de Deus. Mas a maioria dessas coisas que eu tô falando, certo, já estão aí há muito tempo. O Super-Homem tinha acabado de morrer, então você tinha que correr atrás do tempo perdido de ressuscitar o Super-Homem, desenvolver personagens que não tiveram seus filmes próprios, certo? Que só tiveram no máximo cameos, fazer ele juntar numa liga, criar um vilão, certo? Uma ameaça competente para ter que juntar a liga, ressuscitar o Super-Homem, fazer eles virar uma família e salvar o mundo. Então a ideia do Zack Snyder era fazer isso em 2 filmes, que provavelmente estava certo essa parte da ideia dele. Mas lembrando que o futuro das ideias do Zack Snyder era o Super-Homem se tornar um vilão, porque ele queria que o Batman tivesse certo em tentar matar ele lá no Batman vs Super-Homem, tá? Mas de qualquer maneira, quando os executivos da Warner vão olhar o corte do Snyder e descobrem o futuro, eles já estavam com o pé atrás do Snyder, porque a crítica em cima dele era muito pesada, tudo bem? E eles deram uma desculpinha por causa de uma tragédia terrível na vida pessoal do Snyder, uma tragédia terrível que eu não quero que aconteça pra ninguém, pelo amor de Deus, isso não é pessoal de maneira alguma, mas eu não concordo com a visão do Snyder pros cinemas, tá? De qualquer maneira, eles demitiram o Snyder e contrataram o diretor de quem? De Vingadores, pra arrumar o filme. Gente, pegar um trabalho já começado é complicado para qualquer diretor. Pegar um trabalho já começado que você tem um prazo curto para poder soltar o filme é mais complicado ainda. Então o Joss Whedon pegou um filme que tava tipo 80% filmado, que nem lá o Super-Homem 2, e teve que pegar um roteiro de 2 filmes, compactar em um só, fazer funcionar. E sinceramente, coitado do Joss Whedon de ter que fazer isso. Ele encarou o projeto e fez o melhor que ele pôde. O filme foi um fracasso de bilheteria. Você fala, Fernando, o filme fez 400 milhões? Ah, o filme fez 400 milhões, mas ele custou 400 milhões. Isso quer dizer que o filme empatou? Não, o filme não empatou. Por causa que, vamos deixar muito claro, se o seu filme teve uma bilheteria de 100 milhões, certo? E teve um custo de 100 milhões, você está no prejuízo. Porque desses 100 milhões que teve de bilheteria, só 50% acaba indo para você. Porque você tem que pagar distribuidores, você tem que pagar cinema, você tem que pagar um monte de outras coisas. Então, o filme deu um prejuízo absurdo para o universo CW, tá? Para o universo CW, desculpa, para o universo cinematográfico da DC. E como o carro-chefe era criar o universo em cima da Liga da Justiça, problemas aí criaram. Enquanto isso, na televisão, a CW pode ter autorização para usar o Super-Homem em um outro episódiozinho rápido da série da Supergirl, o Flash fazendo sucesso, o Arrow mantendo, Lendas do Amanhã, que a primeira temporada é uma merda, mas depois quando eles acharam o tom de comédia deles pra ser zoeira, ficou mais legal. A gente vê o universo da CW expandindo, e muita gente olhando pro universo da CW e fala, eles conseguiram fazer isso com o Arqueiro Verde na frente, imagina se tivessem deixado eles usarem o Super-Homem e o Batman Mulher Maravilha como deveriam ter deixado, mas eles não podem usar, então eles só podem fazer no máximo cameos e menções, que é o que a gente tem hoje. E aí? Bem, os executivos da Warner entenderam que o fracasso do Zack Snyder era o Super-Homem, falando que o Super-Homem não é um herói rentável para os dias de hoje, coisa de imbecil, né? Certo? Então a CW agora na TV pode começar a usar o Super-Homem mais e mais, sendo que não existem projetos do Super-Homem sendo trabalhados. No cinema a gente ainda teve o filme do Aquaman com Momoa, que de novo, sem mão do Zack Snyder, que fez muito sucesso, fez muito dinheiro. Então tanto o filme da Mulher Maravilha quanto o filme do Momoa, certo, vão ter sequências dentro desse universo. Por quê? Por causa que eles fizeram muito dinheiro e foram as coisas que menos tiveram o Zack Snyder, foram as coisas que mais deram certo dentro
dentro do universo cinematográfico da DC. Então eles vão ter sequências. Agora a gente tem aí informações de um novo projeto do Batman do Robert Pattinson sendo desenvolvido, que ninguém sabe exatamente como vai ser ainda, tá? E a gente teve agora o filme do Joker com o Joaquin Phoenix, que tá destruindo nas bilheterias, tá? E vamos deixar claro, o filme do Joker do Joaquin Phoenix pode ser ainda mais lucrável, ainda mais rentável, certo? Do que um próprio Vingadores Endgame que fez mais de 2 bilhões. Você fala, como é que um filme que fez tipo 2 bilhões pode dar mais lucro? Como é que um filme que fez 800 milhões no ponto que eu tô gravando esse filme pode dar mais lucro do que um filme que fez 2 bilhões? Simples. O Vingadores teve mais de 400 milhões de custo para fazer esse filme, enquanto o filme do Joaquin Phoenix teve 55 milhões e quase nenhum marketing. Então, quando a DC fez coisa de 100, 150 milhões, o filme estava totalmente pago. Ou melhor, tudo que você tem a partir de 120 a 150 milhões de lucro é puro lucro para Warner. Ou melhor, eles estão olhando aí para pelo menos no ponto que a gente tá, meio bilhão de lucro puro do filme do Coringa. Enquanto o filme Endgame, que o filme do Coringa jamais vai chegar nos números do Endgame, ele custou coisa de 400 a 500 milhões de fazer. Quer dizer que só depois de bater 1 bilhão que a gente vai ver começar a ver lucro. E como a gente sabe, mas o filme fez 2 bilhões de bilheteria, mas desses 2 bilhões, a gente está falando, certo, que a metade sempre vai para os outros. Então quer dizer que ambos os filmes estão olhando para cada estúdio aí 500 milhões, certo? Meio bilhão de lucro puro. 500 milhões, gente, de lucro puro, meio bilhão de lucro puro, é um lucro absurdo. Só que um projeto custou quase 500 milhões para ser feito e o outro projeto custou 55. Então e sem falar que o filme do Joker é bom, é muito bom. É uma história que te pega, uma história sem efeitos especiais, uma história sem pesado, uma história sobre pessoas, sobre seres humanos. E apesar de eu não falar que, então todo filme, o Fernando falou que todo filme de super-herói tem que ser assim, claro que não, mas o Coringa tem que ser assim. Eu não tô falando que todo filme de super-herói tem que ser assim, mas o Coringa tem que ser assim. E é isso que o Jared Leto não entendeu, e o pessoal lá do Esquadrão Suicida não entendeu quando fez o Coringa. E é algo que o Todd Phillips e o Joaquin Phoenix entenderam sobre o personagem, apesar de eu não achar que ele é o Coringa, porque o Coringa na verdade é bem diferente daquilo, mas o personagem em si, da maneira que ele foi construído, ficou muito bom, certo? Então a gente tem aí a DC olhando um futuro mais brilhante pro futuro, né? Agora estamos já falando de sequência do filme, que eu jamais faria uma sequência desse filme, tudo bem? Mas né, o que dá dinheiro dá sequência, isso é uma regra de Hollywood. Enquanto isso na TV, essa bagunça toda. Bem, de qualquer maneira, o distanciamento, certo, com o Super-Homem, que eles meio que estão abandonando a ideia do Super-Homem, então fez com que o pessoal da CW possa trabalhar o Super-Homem. E agora que estamos chegando na 8ª temporada da série do Arqueiro Verde, eles vão fazer uma série do Super-Homem, que com o Super-Homem mostrado, certo? Na série da Supergirl, que está dentro do Arrowverse. E eles estão se preparando para fazer o Crise das Infinitas Terras. Crise das Infinitas Terras é um quadrinho fabuloso, tá? De 85 a 86, que juntou todos os universos da DC numa coisa só. E parece que é essa a ideia que o pessoal da CW está trabalhando. E para isso, eles já contrataram o Tom Welling, e o Justin Hartley e Eric Durance, que faziam o Super-Homem, o Arqueiro Verde e a Lois Lane na série do Smallville pra estar nesse crossover. O Brandon Routh vai voltar a fazer o papel do Super-Homem, certo, que ele fez lá nos filmes. A gente tem o Burt Ward da série do Batman dos anos 60 aparecendo nesse crossover, tá, tudo bem? O Batman, certo, a voz do Batman, que agora fugiu o nome, mas a voz do Batman dos desenhos dos anos 90 também vai estar interpretando uma versão do Batman mais velho nesse super crossover que eles vão fazer com diversas séries e universos da CW numa coisa só. Já foi mostrado fotos do Michael Keaton como Batman, certo, como na verdade Bruce Wayne, tá, mas uma continuação dos filmes dele, colocando que esse universo existiu. Também a gente tem a Caçadora, que era da série Bird of Prey, que eu comentei, estando nesse crossover, e sem falar que eles estão juntando tanto a série da Batwoman, da Supergirl, do Arqueiro Verde, do Flash, da Lendas da Manhã, num crossover de entre 5 séries e 5 episódios para juntar tudo. E no que isso vai dar, a gente não sabe, mas terminando vai ter uma nova série do Super-Homem. E essa nova série do Super-Homem, então melhor, agora que a gente não quer trabalhar o Super-Homem no cinema, vocês podem brincar com ele. Por quê? Porque o pessoal da Warner é complicado. Então, o pessoal da CW só vai poder trabalhar agora o Super-Homem, que pelo disso eles estão querendo aprovar uma série de Super-Homem
Super-Homem faz tempo, pelo que a gente sabe. Eles só vão poder fazer isso agora, porque só agora que a Warner realmente falou, vai lá. E aí se o pessoal da CW conseguir fazer esse Super-Homem dar certo, e eu acho que eles têm muita chance de fazer esse Super-Homem dar certo, a gente vai ver aí um renascimento de novo na história do Super-Homem, o que pode fazer com que eles percebam que na verdade não foi o problema o personagem, mas sim o approach que eles fizeram com o personagem, tudo bem? Então isso é o que a gente tá vendo, Crise das Infinitas Terras, certo? Na televisão parece que vai ser um super evento muito legal, tô super ansioso para ver, por isso que eu tô cobrindo tanto quando eu faço um front update dessa série, tá? Desse super crossover. Enquanto isso, no cinema, a gente continua vendo erros e acertos. Ao mesmo tempo que você tem um Liga da Justiça, você tem uma Mulher Maravilha. Ao mesmo tempo que você tem um Esquadrão Suicida, certo? Você tem um Aquaman. E agora a gente tem um filme do Joker muito bom. Mas esse é o panorama Warner, certo? Por trás e a bagunça que é a DC. Bem, galera, isso só mostra que o pessoal da CW tá tão bem como tá porque eles têm um produtor, certo, forte, que criou, o Berlanti, que criou esse universo e mantém ele em linha. Apesar de eu concordar que existem personagens que são péssimos e linhas de história que nem eu consigo curtir, certo? De uma maneira geral mostra que tá bem feito, enquanto o cinema é uma bagunça, alguns diretores entram e estragam tudo, outros diretores aparecem, e quando você tem o cara da visão tem que ter uma visão coerente e não ser um louco por violência que nem o Zack Snyder. Bem, galera, é isso, tá? Então fica aqui, curte, compartilha, comenta, dá uma olhada em tudo que a Nova Frota tá fazendo e fala aqui pra mim o que você acha, com os produtos que você mais gosta. Pessoalmente, o meu produto DC favorito é o Super-Homem do Christopher Reeve. Mas é isso aí, galera. Falou!